Oi, eu tô gravando esse vídeo no Jardim das Esculturas da Universidade da Califórnia. Não sei se vocês sabem que essa é uma universidade pública que há nos Estados Unidos. E é uma super universidade, super bacana. É bom a gente, assim, lembrar sempre das universidades públicas e lembrar da sua importância no desenvolvimento do conhecimento, da educação, da cultura, no desenvolvimento econômico dos países. E eu estava caminhando e encontrei uma turma de formandos de economia e eles estavam fazendo fotos. Agora é muito cedo, então o campus está super vazio e eles estavam fazendo fotos fotos da formatura. E eu observei um aspecto que eu achei muito interessante e queria partilhar com vocês. A maior parte das pessoas que estavam se formando são mulheres. Então, muitas jovens mulheres se formando em economia e alguns homens. Isso é muito curioso. E lembrei então dos nossos vídeos sobre as mulheres e resolvi comentar um pouco com vocês sobre uma figura muito importante na história do feminismo e que também, como todas as feministas na história, lutou pelo direito das mulheres à educação. Eu queria falar muito rapidamente sobre a Mary Wollstonecraft, que é não tão conhecida fora do ambiente feminista, no mundo da escrita das mulheres, da literatura feminina e feminista, ela é muito conhecida. Mas tem um dado histórico que a torna ainda mais famosa fora do circuito, digamos, que é o fato de que ela foi a mãe da Mary Shelley. A Mary Shelley, que escreveu o Frankenstein, que é um dos clássicos da história da literatura mundial. E um fato também curioso na história da vida da Mary Wollstonecraft, curioso e triste, é que ela morreu quando deu à luz a Mary Shelley, alguns dias depois, por complicações no parto. Ali é a virada do século XVIII para o XIX, e é um período em que as mulheres sofrem muito com a questão da gravidez, das doenças todas que podem estar envolvidas com esse fato da vida e da cultura. E é uma história triste na vida de uma feminista. A Mary Wollstonecraft já tinha, naquela época, as mulheres tinham muitos filhos, mas ela tinha tido uma filha anteriormente, e a Mary Shelley era a sua segunda filha, e ela não tinha nem 40 anos quando morreu de complicações do parto. Bom, ela deixou uma obra muito interessante. Ela escrevia, ela foi uma mulher que pôde viver da sua própria escrita naquela época. Isso não era nada comum, como até hoje, né? Não é uma coisa comum que as pessoas possam viver dos seus escritos, dos seus textos, dos seus livros, mas ela ganhava dinheiro, era paga pelos seus textos, escrevia para jornais, e ela também ficou muito conhecida naquela época porque ela foi muito crítica de filósofos iluministas que, embora fossem iluministas, meu óculos está dando tá fazendo aquela coisa de suor, né, que eu estava caminhando. E aí ela entrou em disputas bastante acirradas, em críticas bem radicais aos iluministas de sua época. Ela vive ali na época do final do século XVIII e foi muito crítica de figuras como Rousseau, que era um filósofo muito interessante, mas que pecava radicalmente em relação às mulheres. O que Rousseau diz em relação ao Emílio, que é a sua obra talvez mais conhecida depois do Contrato Social, o que ele dizia do Emílio era maravilhoso, ou seja, como a gente forma da melhor maneira um cidadão para que ele possa ser a melhor pessoa, a pessoa mais engajada, ética e politicamente, que tenha a sua subjetividade, a sua condição de sujeito autônomo, que pensa por conta própria, que se preocupa com a sociedade construída, enfim, da melhor maneira. Mas é um fato que, ao falar de Sophie, que era a possível consorte de Emílio, aí ele diz que Sophie era uma mulher que deveria servir a Emílio. Então é óbvio que as mulheres não gostaram dessa ideia, porque Rousseau estava tentando fundamentar
a subserviência das mulheres e colocar que isso fazia parte da condição, que essa subserviência faria parte da condição feminina, ou até mesmo de uma certa natureza humana ou uma natureza das mulheres dentro do contexto da condição humana. Bom, então Mary Wollstonecraft criticou muito Rousseau e criticou também um outro filósofo importante na sua época, ela inglesa, criticou muito um filósofo inglês da sua época que era o Edmund Burke. Esse Burke foi importante no pensamento de Kant, que vivia na Alemanha, como vocês sabem. Ambos escreveram textos muito parecidos, que são, enfim, os filósofos daquela época se ocupavam das mesmas questões, mais ou menos parecido com o que a gente vive hoje. Existem questões que são digamos, comuns e nós partilhamos diálogos e discussões em torno de certas questões em cada época, porque essas questões, elas vêm à tona, elas importam a muita gente em épocas específicas. Bom, ela fez uma grande crítica ao Burke e, por consequência, também ao Kant, porque eles eram filósofos que defendiam essa ideia de que as mulheres eram inferiores aos homens. E defendiam isso também colocando em discussão não, afirmando aspectos estéticos. Então, eles falam, por exemplo, que as mulheres devem estar no mundo para embelezar e enfeitar um mundo que é dos homens, e os homens é que devem ter a performance do caráter nobre, do caráter sublime da existência, do caráter nobre no sentido de que os homens não precisariam ser bonitos e que as mulheres é que têm o dever da beleza e que a beleza seria alguma coisa que faria bem aos homens e, portanto, faria com que os homens se casassem com as mulheres. Bom, óbvio que Mary Wollstonecraft também não gosta desse tipo de conversa e ela vai ser muito crítica dessa perspectiva de subserviência das mulheres em relação aos homens, e nos seus textos ela vai falar várias vezes que ela não está sugerindo nenhum tipo de disputa em relação das mulheres com os homens. Ela está sugerindo que as mulheres apenas sejam donas delas mesmas, senhoras de si mesmas. Ela não está sugerindo que as mulheres sejam maiores ou melhores ou tentem superar os homens. Ela está apenas sugerindo que as mulheres não se deixem submeter, que as mulheres não sejam figuras obedientes e que colocam a sua vida própria, os seus corpos e as suas existências estéticas ou éticas ou políticas a serviço daquilo que seria um mundo dominado pela masculinidade. Então, o trabalho, vamos dizer assim, dos textos da Mary Wollstonecraft, o trabalho desses textos é muito o de sustentar uma autonomia das mulheres. E ela critica a ideia que a gente vê em Kant, por exemplo, de uma universalidade da humanidade que exclui as mulheres, porque uma universalidade ética ou política ou social ou em qualquer campo não pode jamais excluir a grande maioria da população, muito menos ainda a grande maioria da população. Então essa é uma questão que a gente tem para discutir até hoje, porque o que significa maioria, o que significa minoria. Em geral, as maiorias políticas, as maiorias populacionais não são maiorias políticas, são minorias políticas. As pessoas, como aqui nos Estados Unidos eles falam, as pessoas de cor, as pessoas afrodescendentes nos países em que aconteceu o horror da escravização, e as mulheres, e as pessoas que não são parte, enfim, das elites econômicas, os trabalhadores, as trabalhadoras, as pessoas que, enfim, sustentam o mundo nas suas costas com o seu trabalho. Então, queria falar isso para vocês da Mary Wollstonecraft, para que vocês não esqueçam dela quando vocês estiverem pensando em história das mulheres. E também lembrar que teve uma brasileira muito importante no meio dessa conversa toda, que foi a Nísia Floresta. A Nísia Floresta foi uma mulher que nasceu, viveu e faleceu no século XIX, uma mulher do Rio Grande do Norte, uma feminista bem importante que foi embora para a França porque o Brasil não dava conta da sua liberdade, da sua genialidade,
E tem uma cidade no Rio Grande do Norte com o nome dela, e nos anos 50, acho que foi 40, 50, acho que 50, trouxeram os restos mortais dela para, enfim, colocar num túmulo que fica como uma espécie de monumento na cidade de Anísia Floresta. Já fui visitá-la e, enfim, orar por ela. Vocês sabem que orar pelas pessoas é importante, as pessoas vivas e as pessoas mortas. E eu tô falando da Anísia Floresta. A Anísia Floresta, ela então foi uma leitora da Mary Wollstonecraft. Os especialistas comentam que textos da Anísia Floresta seriam como que inspirados na Mary Wollstonecraft. Alguns até dizem que são traduções, mas existe uma discussão se ela realmente teria traduzido ou não. É que não é o mesmo texto. Então, se inspirou, assim como Kant se inspirou em Burke, a Anísia Floresta se inspirou na Mary Wollstonecraft. E os escritos políticos dessas autoras são muito importantes da gente conhecer. É claro que elas também são mulheres de sua época, então várias questões que nós, como mulheres e feministas, já avançamos e já colocamos em questão, elas ainda não se colocavam. Mas, de qualquer maneira, são pessoas muito importantes que a gente deve sempre lembrar, e nós que somos feministas precisamos sempre lembrar que nós estamos aqui, e que aquelas meninas lá se formando em economia aqui na UCLA, que essas meninas estão se formando porque no passado muitas mulheres lutaram para que elas pudessem também ter o direito à educação. Então, direito à educação para todos. Desejo a vocês um excelente dia e que, enfim, a gente continue juntos. Inscreve aí no canal quem tiver vontade, aperta no tal sininho que o Guto sempre fala e sigamos em frente, estudando, pensando, escrevendo, analisando e melhorando o nosso espírito, sem o qual não existe vida em comum, sem o qual não existe vida na sociedade e sem o qual não existe uma sociedade menos violenta, menos absurda. Enfim, super beijo para vocês, até a próxima.